primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Você pode acompanhar comigo a leitura desse texto. Amém, Jesus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13, os versículos de 5 em diante. Os versículos 5 em diante, vamos ler aí até o versículo de número 14. Eu sei que é uma história conhecida de vocês. Talvez quando a gente fala em livros do Antigo Testamento, pareça até que você não conhece a história, né? São coisas que parecem estar mais distante de nós. Não, é uma história conhecida, é uma história pregada, é uma história inspiradora. E nós vamos hoje ver o que Deus quer falar ao nosso coração através dessa história. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo de número 5. É uma leitura um pouco mais extensa, mas importante. Davi reuniu todo Israel desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para fazer a arca de Deus, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. A arca havia ficado 20 anos na casa de Abimeleque, em Quiriate Jearim. Abimeleque era um levita. E quando a arca, ela volta da terra dos filisteus, então a arca ficou ali, em Quiriate Jearim, e permaneceu ali durante 20 anos. Então Davi com todo Israel foi a Baalá, isso é, Quiriate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamboris, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se estendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali, diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Esse homem era um levita da cidade de Gat-Rinom. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A história da presença de Deus, ela se envolve com a Arca da Aliança. Por quê? A arca não era simplesmente um símbolo da presença de Deus. A arca era o lugar onde Deus manifestava a sua Shekinah, onde a glória de Deus se manifestava. A tampa da arca, para trazer essa linguagem mais simplificada para vocês, ela continha 2 querubins esculpidos de uma só peça e revestidos ali de ouro, estendendo as suas asas que tocavam sobre as asas do outro querubim. E ali, sob aquelas asas, se manifestava o Shekinah de Deus. E desde os dias de Moisés, quando lá no monte, a manifestação de Deus terrível sobre aquele monte, onde o monte fumegava, havia um clangor de trombetas, as trevas tomaram, a escuridão tomou todo aquele monte. O monte, diz a palavra de Deus, fumegava, e ali Deus se manifestava. Aquele ambiente temível, terrível, e até um animal que encostasse naquele monte seria apedrejado. Mas Deus disse a Moisés que Moisés deveria fazer o tabernáculo,
e que Moisés deveria fazer a arca. E a arca continha a vara que havia florescido de Arão, o maná e as tábuas da aliança. E Deus se manifestava a Moisés ali, a partir daquela arca. Toda a história é determinada com o povo de Israel e anteriormente pela presença de Deus. Mas a partir ali desta lei que foi dada a Moisés, tudo é falado sobre presença de Deus, tratando da arca da aliança. Perceba que quando ele fala aqui no texto, não sei se você, obviamente você talvez não tenha notado isso, mas fala sobre a presença de Deus na arca, quando diz que, como por exemplo, Uzá morreu na presença de Deus, e fala na presença de Deus porque a arca trazia a presença de Deus. Por isso que Davi também, quando ora, e diz: como vou trazer a arca? Porque trazer a arca não era só trazer um símbolo, era trazer na percepção daquilo que Deus havia falado na sua lei, a própria presença a ele. Há uma discussão teológica muito grande em relação à oração do próprio Salomão, quando diz que o Senhor habita nos céus. E não é que Deus não habita nos céus, mas é porque a promessa de Deus e a manifestação de Deus se dava no templo, primeiro no tabernáculo, depois ali, a partir de quando o templo foi construído. Por quê? Porque ele se manifestava ali naquela arca. Era incrível isso. Essa história é de um Deus relacional. Mas quando Josafá ele vai fazer a oração, você pode ver isso depois e conferir. Ele ora e ele diz: a presença de Deus está no céu, mas Deus estava ali se manifestando também na arca. Não era só um símbolo, algo simbólico, mas era algo que realmente trazia a presença de Deus. Eles, quando iam para as guerras, eles levavam a arca, porque a arca levava a presença do Senhor com eles. Era algo assim fantástico. Não vamos entrar em pormenorizar essas coisas aqui agora, mas era tremendo. Então havia um desejo, porque a arca havia sido levada pelos filisteus, desde quando houve uma batalha nos tempos de Samuel, nos tempos de Eli, o sacerdote. E os filhos de Eli eram homens malignos, terríveis, pecadores, profanavam o culto ao Senhor, as ofertas do Senhor. E o Senhor havia rejeitado, e rejeitou também toda a descendência de Eli, não por causa do pecado dos filhos, mas por causa do pecado de Eli, e anuía o erro dos seus filhos, e não os disciplinar. E houve uma batalha contra os filisteus. Israel perde a primeira batalha, aquela guerra, né? A primeira batalha. Diz: por que nós perdemos a batalha? Então ele diz: vamos trazer a arca do Senhor. O problema é esse. Trouxeram a arca do Senhor lá de Siló, e quando a arca do Senhor chega, eles vibram, eles gritam, eles jubilam, de tal forma que aquilo foi tão estrondoso que abalou o arraial dos filisteus. O que está acontecendo? E souberam da arca, e diz: ai de nós, vamos nos portar varonilmente, porque o Deus de Israel está no meio deles. Só que não, a presença de Deus estava na arca, mas não se manifestou em favor deles, porque Deus não age no meio do pecado. E o Senhor rejeitou ali, naquele momento, não foi socorro na vida do seu povo. Então eles foram derrotados, a arca foi levada para a terra dos filisteus, para Asdod. Lá colocaram no templo de Dagon, e aquela imagem de uma divindade adorada pelos filisteus, ela cai diante da arca, e eles encontram seu pescoço cortado, as mãos cortadas a partir do punho, diante da arca do Senhor. E o Senhor tocou toda a Filístia com enfermidades, com tumores, com úlceras. E eles então passou aquela arca de cidade em cidade, e eles viram aquelas cidades-estados, né, fortificadas. Eles viram que aquela arca não poderia ficar ali, eles devolveram, e foi para então a casa de Abinadab. Mas agora Davi, com um coração disposto a buscar a Deus, e havia uma vontade real em Davi
de encontrar a presença do Senhor. Mas, conquanto havia em Davi o desejo, não havia nele o entendimento, não havia nele uma preparação para buscar a Deus. Eu quero começar perguntando a você nessa noite: será que você tem buscado a Deus da forma como Deus quer ser achado? Será que você tem buscado a Deus na intensidade que Deus quer que você o busque? Muitas pessoas, elas agem assim. Eu vejo pessoas sinceras, dentro e fora da igreja, querendo a presença de Deus. Eu vejo pessoas aí fora, que são sinceras na sua busca a Deus. Pessoas que professam uma fé católica ou de outra matriz qualquer, sinceras na sua proposta de buscar a Deus. Eu vejo na minha célula, como por exemplo, pessoas que são sinceras no seu desejo de buscar a Deus. Elas desejam a presença de Deus. Pessoas que estão dispostas a sacrifícios para terem a presença de Deus. Pessoas que muitas vezes se levantam cedo e vão a reuniões em igrejas ou em outros ambientes, porque creem que ali elas terão a presença de Deus. Há uma sinceridade na sua ação, há um desejo de encontrar a Deus. Mas muitas vezes o que lhes falta é um entendimento de como fazer isso. Muitas vezes o que lhes falta é um preparo de como eles devem fazer isso. Olha como as coisas são. O mundo está aí fora, e cada vez mais você, em um país como o nosso, um país que a fé vai se tornando cultural, os chavões, as frases de efeito, que são faladas em púlpitos, em rodas de evangélicos, está aí na boca do povo aí fora. E você vê muitas pessoas, às vezes é difícil você dizer para alguém que a presença de Deus não se manifesta por um querer apenas. Nós precisamos querer, mas nós precisamos trilhar o caminho do Senhor. E nós precisamos entrar por uma porta que Ele estabeleceu. Olha para ver se não é assim. Mas é difícil você dizer, porque as pessoas, elas acham que Deus está na vida delas, que Deus está se manifestando na vida delas, que elas têm Deus, que elas têm o Espírito Santo. É claro que elas não vivem o mandamento do Senhor. É claro que elas não estão ou não se determinaram em andar no caminho que Deus estabeleceu para se chegar à sua presença. Mas não obstante a isso, elas se inculcaram de que tem a presença de Deus, porque alguém está dizendo a elas que o fato de se emocionar quando se ouve uma música que fala sobre Deus, o fato de se emocionar ao ouvir uma mensagem falando sobre Deus, é indicativo da presença de Deus na vida das pessoas. Elas estão ouvindo pessoas dizerem, e muitas vezes essas pessoas estão em nosso meio, estão em nossos altares. Eu digo altar, os nossos púlpitos, não é? Pregando a mensagem do Senhor. São pessoas que estão falando sobre como acessar a presença de Deus e mostrando um caminho que não foi estabelecido pelo Senhor. Olha aí, que dano isso produz, que efeito desastroso isso produz. Então muitas pessoas estão assim, outras tantas buscando a Deus sem direção, sem rumo, com um desejo talvez de encontrar ao Senhor, mas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não buscam a Deus na fonte da sua palavra, não congregam. Mas existe um outro grupo de pessoas, e nós não podemos deixar de perceber isso, que estão dentro desse próprio contexto de igreja, sem julgar aqui aquele que passou por uma
genuína transformação ou não, mas estão nesse contexto de igreja, mas não têm vivido uma experiência constante com Deus, com a presença de Deus, com a manifestação de Deus. Nós temos visto tantos cristãos, tantas pessoas que professam a fé, que um dia confessaram Jesus, que desceram as águas batismais, que ceiam, mas pessoas sem conteúdo, pessoas em que você, conversando com elas, você não sente ali a ação do Espírito, a direção do Espírito, a manifestação do Espírito em suas vidas. Pessoas que querem acessar Deus dentro das igrejas, mas buscam a sua forma própria, e muitos que acham que nem precisam estar aqui, porque Deus está acessível a eles onde quer que eles estejam. Então, para quê que nós vamos congregar? Qual é a necessidade de nós congregarmos? Não é assim que muitos hoje agem, desprezando o ato de se congregar? Será que é isso que Deus tem para a nossa vida? E eu vejo pessoas, irmãos, que querem manifestar algo de Deus, mas por que não estão manifestando algo de Deus? É porque não estão cheias de Deus. E mais uma vez eu digo, eu não estou aqui julgando uma experiência de novo nascimento. O que eu estou falando é a respeito do conteúdo, do que estamos cheios, de quanto da presença de Deus nós temos. Talvez exista a boa intenção, mas não é só a boa intenção. Olha o que a boa intenção às vezes causa, se não houver um preparo, se não houver um entendimento. Eles estavam cheios de boas intenções, mas apesar da boa intenção em buscar a presença de Deus, fazendo uma analogia e aplicando a nós, apesar da boa intenção, Uzá foi ferido na presença de Deus. Muitas pessoas estão feridas na presença de Deus, dentro das igrejas, e não é necessariamente porque ninguém lhes feriu, e não é necessariamente pela ofensa indevida ou até despercebida de algum irmão. Nós somos suficientemente maduros para entender que quando convivemos em comunidade, quando convivemos em famílias, nós estamos suscetíveis a errar com o nosso semelhante e ele conosco. Nós aceitamos isso no conteúdo da nossa casa. Quantas vezes você perdoa o seu esposo? Quantas vezes você perdoa a sua esposa? Quantas vezes você supera aquela malcriação do filho? E às vezes até os filhos, a dureza, às vezes, em algum momento, dos pais. Por quê? Porque nós somos família, e nós precisamos superar essas coisas. Mas olha só, muitas pessoas estão feridas na presença de Deus, vêm buscar Deus, mas de uma forma completamente errada. Vêm buscar Deus, mas sem princípios, sem entendimento, sem compreensão da sua vontade, e se fere. Por quê? Porque eu cheguei aqui para buscar a Deus, para ter um ano cheio de bênção, aleluia. Esse vai ser o ano da minha conquista, eu vou arrebentar este ano. E muitas vezes são feridos na presença de Deus. Vem buscar a Deus, mas vem carregados de amargura, às vezes com um pecado escondido, com um pecado oculto, e aquilo se torna em maldição. E ali Deus muitas vezes trabalha naquela vida para arrancar o pecado, e se vê ferido na presença do Senhor, e diz: porque Deus, porque Deus, porque Deus. Uzá foi ferido a ponto de morrer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não tome isso como exagero não. Tem pessoas que estão morrendo na presença de Deus, estão morrendo espiritualmente na presença de Deus. Está na presença de Deus, porque Deus está aqui, está na presença do Senhor, mas estão morrendo, secando, murchando, definhando, diminuindo. Em vez de florescer, estão murchando. Em vez de crescer, estão diminuindo.
estão perdendo a essência, a presença de Deus. Na presença de Deus, Davi teve uma grande decepção. Pessoas estão se decepcionando na presença do Senhor, porque estão criando expectativas completamente erradas. Estão desenhando a forma do agir de Deus, a forma do agir do Espírito Santo, como um dia fez Naamã. E eu que pensei que o profeta sairia da sua casa, viria receber o enfermo, invocaria o seu Deus, passaria a mão sobre o enfermo e curaria a sua lepra. Muitas pessoas criam a forma de Deus agir. Estou lá na igreja hoje, Deus vai se manifestar, vai ser assim, vai ser assado, e o mover desse jeito. Se eu parasse para falar com você aqui sobre a experiência de Elias na caverna, e eu perguntaria a você: quanto que você acha que Deus estava passando ali? No terremoto? Eita, é Deus, agora é Deus. Terremoto é negócio de Deus, Deus faz mover as coisas, Deus está movendo o monte está tremendo, essa é a ação de Deus. E a Bíblia diz: Deus não estava no terremoto. É no vento forte. Eita, esse vento agora, eu já estou todo arrepiado. É o poder de Deus, é a unção de Deus. E a Bíblia diz: Deus não estava naquele vento. Mas muitas pessoas não esperam o time de Deus. A brisa sopra. E eu não estou dizendo que Deus só se manifesta em brisa, irmão. Não estou falando isso. Mas esse foi o time de Deus. E quando a brisa sopra, Deus estava. Elias, o que tu fazes nessa caverna? Agora muitos, sabe, aqueles que são, aí correriam quando viesse o terremoto. E o que é que ia gerar em seus corações? Frustração, decepção. Eu pensei que Deus estava aqui. Deus não está nessa igreja, Deus não está nesse ministério, Deus não está nessa célula, Deus não está no meio dessas irmãs. Frustrações, porque a presença de Deus não está condicionada nas expectativas humanas. E toda obra, e todo mover, e toda direção é feita pelo Espírito Santo. Ele. Quem somos nós para dizer: por que fazes assim, Espírito Santo? Por que tu usa essa mulher? Por que tu usa esse homem? Quem somos nós para dizer a Deus que Ele deve agir assim ou assado, ou limitar o seu agir? Não, Deus só vai usar aqui nesta igreja, que é esta. Meu Deus, quantas expectativas frustradas. Eu vejo pessoas correndo atrás desses ícones, desses elementos que estão aí, e quanto maior a distância, maior a ilusão. E quando você convive muitas vezes com as lideranças locais, isso te torna algo comum. Aí, alguém que você come, alguém que você senta de junto, é alguém que você conhece, muitas vezes as roupas que usa, o perfume que... Mas quando você vê aquela figura lá na internet, aí você cria uma expectativa: este é um líder. Olha que coisa maravilhosa. Olha a igreja desse homem, olha aquilo, olha as mulheres dessa igreja. Essa deve ter um grupo de mulheres de oração aí, o fogo aí deve ser constante no altar. Até o dia que você pisa lá. Oh Deus, expectativas erradas geram decepções profundas, frustrações na alma. Eu vou trazer a arca de Deus. Eu vou trazer a arca de Deus. Prepara tudo aí, prepara tudo. Eu quero trazer a arca de Deus. Mas prepara de que jeito? Não, é uma carroça nova, top, última, sabe, o último modelo que saiu aí, que está sendo vendido. Compra para trazer a arca de Deus. Tem que ser tudo top.
Tem que ser tudo top. Palco para prostração. Que a manifestação de Deus não é determinada por estas coisas. A presença de Deus não está determinada por essas coisas, irmãos. Agora você imagine, existiam ali sacerdotes, homens responsáveis por levar as demandas do povo diante de Deus. E na presença de Deus, esses sacerdotes foram humilhados. Eles estavam ali. Mas cadê a presença? Cadê a aceitação de Deus? Que decepção, que tristeza. Meu Deus, há uma grande congregação. Se você notou o texto, Davi reuniu o povo de Israel de ponta a ponta. O negócio não foi pequeno. Obviamente, não é que todos vieram, mas as famílias foram representadas ali. Ali devia haver uma multidão enorme para trazer a arca, um grande movimento. Ah, Deus está no meio deste movimento. Não, Deus reprovou o movimento. Deus reprovou. Deus disse: é assim, e é desse jeito. Deus não estava ali. Mas também no meio daquele grupo de pessoas, haviam profetas, responsáveis por trazer a manifestação de Deus ao povo. E onde estava a voz dos profetas? Onde estava a voz? E de tantos outros profetas que existiam ali. O próprio Davi, tão usado por Deus. E assim nós estamos vendo pessoas dentro de nossas congregações, sacerdotes decepcionados, líderes decepcionados, profetas decepcionados, por falsas expectativas, pela construção de uma ideia em que Deus se faz presente desta forma. É desse jeito. Mas não é assim. Deus não estava ali. E quando eu digo obviamente que Deus não estava ali, eu não quero dizer a você que a presença de Deus onipresente, é que Deus não estava agindo, Deus não estava em comunhão, Deus não estava de acordo, apesar, Andréa, de milhares de pessoas terem se colocado à disposição para irem a este encontro com a arca da presença do Senhor. Deus não estava de acordo, apesar dos sacerdotes, dos cantores, dos músicos. Se tem uma coisa que você encontra com uma frequência absurda no reino de Davi, depois no reino de Salomão, e você encontra isso aqui em Reis e em Crônicas, é como eles usavam de corais. Os corais cantavam o tempo todo no reino de Davi. Tremendo. Então os cantores estavam ali, os músicos estavam ali, os profetas estavam ali, os sacerdotes estavam ali. E esses homens não eram ímpios, eram servos de Deus, consagrados a Deus, como o próprio rei Davi. Mas Deus disse: e daí? Deus é tremendo, Deus é terrível. As pessoas acham que podem colocar Deus dentro dos seus sistemas humanos, das suas lógicas humanas, dos seus métodos humanos, das suas visões de mundo.
E Deus não cabe dentro de nada disso. Então, a gente vê que Davi, depois de decepcionado, de frustrado, ele ficou irado, mas não com Deus, consigo mesmo, porque ele entendeu. Disse, tinha tudo, mas nós não consultamos a Deus. Tinha tudo, mas Deus não se agradou. Deus não esteve presente. Tinha ajuntamento, tinha música, tinha dança, tinha tudo que você pensar, tudo. Deus rejeitou tudo isso. Não é assim. Isso é muito forte, irmão, sabe? Porque a gente condiciona a presença de Deus a elementos como esses. Se tem muita gente, Deus está ali. Será? Se tem uma banda aqui famosa, Deus está ali. Quem podia ser mais famoso naquela época do que os cantores de Davi? Hein? Rapaz, Asaf estava ali. Né? Imagine, e outros cantores tão renomados, né? Que a Bíblia cita. É coisa assim, de altíssimo nível. Homens compositores, cheios de Deus. Então se esta banda, se esses músicos estão ali, Deus está ali. Deus está ali. Se tem profeta, tem presença de Deus. Só que não. Se tem sacerdote, tem presença de Deus. Só que não. E Deus não se manifestou, muito pelo contrário, Deus mostrou a sua indignação, aquela forma inconsequente. Davi se ira com aquilo, mas irou-se consigo mesmo, e ele diz, como eu vou fazer para trazer a arca? Como? Olha só, estava ali, né? Era um desejo do seu coração, mas ele não conseguiu. Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Como? Então eu acho que Deus viu o coração de Davi e disse para ele, quem sabe até usou um profeta e disse para ele. Agora ele, depois de 3 meses, a arca estava na casa agora de Obed-edom, aquela casa floresceu, era um outro levita, vai ser porteiro depois, né? Lá no tabernáculo. Mas então ele soube e agora ele deseja vir. E eu creio que Deus foi ao coração dele, ou usou alguém para dizer a ele, você pode fazer melhor. Eu quero que você olhe para quem está próximo de você e dizer, este ano você pode fazer melhor. Talvez algum desses elementos aqui sejam causas. Alguns desses elementos sejam causas de nós não estarmos mais cheios da presença de Deus. Nós podemos fazer melhor. Buscar a Deus de uma forma melhor, irmão. Buscar a Deus de uma forma mais coerente, com entendimento, com dedicação, com esforços. Que é isso que Deus quer para a nossa vida. Alguns elementos, quando você vai ver no capítulo de número 15, quando ele vai então agora buscar a arca da aliança, então o texto mostra, a partir do versículo de número 1, o texto mostra que ele tomou algumas atitudes. A primeira coisa que o texto fala no versículo 1 é que Davi preparou um lugar para a arca de Deus. A presença de Deus precisa ter um lugar preparado para ele. Primeiro, se você não tem uma experiência ainda com o Senhor, a presença de Deus não habita em corações onde o pecado habita. É necessário que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado. Segundo, se você é um cristão, mas não tem preparado o teu coração para buscar a Deus, para receber mais de Deus,
apesar de você ser um filho de Deus, um filho da promessa, e o Espírito aí habite, mas a influência do Espírito não vai aumentar na sua vida. Haverá uma escassez em você, e Deus não quer que sejamos escassos da sua influência. A vida de Deus precisa se expandir em nós, a influência da vida de Deus precisa estar em nós, na nossa fala, no nosso pensamento, na nossa ação. Mas para isso nós precisamos estar cheios de Deus, porque Jesus disse: daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Irmãos, tem hora que a gente senta com alguns crentes que a gente ouve tudo menos falar de Deus. Menos falar de Deus, não é verdade, pastor? Menos falar de Deus. Por quê? Porque está mais vazio de Deus do que qualquer outra coisa. Está cheio da política. Nada contra, você precisa se inteirar mesmo. Sabe todo o placar de todo jogo. Problema nenhum quanto a isso. Mas isso não pode ser a coisa que se evidencie mais na sua vida, porque isso demonstra que é o que está preenchendo o seu coração, e não a presença de Deus. Prepara um lugar. O lugar da presença de Deus não é a tua carne, não é no que eu sinto, não é, sabe, naquela reteteira ali que se fala, sei lá o quê. Não é isso. A presença de Deus não está aí, meu irmão. Para de bobagem. E eu não estou aqui falando contra, que você pulou, saltou, deu glória a Deus. Eu estou querendo dizer a você: não condicione a presença de Deus por alguém que você está vendo ali dando rodopios ou cambalhotas ou isso ou aquilo. Isso, sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada em relação à presença de Deus. A presença de Deus não está nos teus sentimentos, na tua alma. E a alma que eu cito em relação a sede desses sentimentos. Chorar não quer dizer que ninguém está cheio da presença de Deus, apenas que está emocionado. E eu não descarto a emoção, porque eu creio que ela faz parte do culto. A emoção é boa, mas não determina a presença de Deus. A emoção é válida quando é um quebrantamento de coração, que te faz chorar, que te faz se derramar na presença de Deus. Então, queridos, nós estamos vendo muitas pessoas que acham que a manifestação está ali, que o indicativo da presença de Deus está nestas coisas, e não estão. Mas a presença de Deus, ela é no coração, é no interior, é no íntimo, e ela nos enche a tal ponto de que venhamos a transbordar. Jesus disse no grande dia da festa: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O que crê dele se enche dele e se derrama. Então a presença de Deus está no coração. A primeira coisa é preparo. Sabe onde a presença de Deus tem que estar? Indicativo de presença de Deus é fruto do Espírito Santo. É o teu caráter transformado. É um testemunho de uma vida cristã que você dá. Não é dentro da igreja não, porque dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo é santo, todo mundo é porreta. Eu quero ver lá fora. É no teu dia a dia, é naquela fechada que o cara te dá ali no trânsito. O que você diz? Glória a Deus, ou aquele palavrão que não tem mais tamanho? Ei, eu quero ver aí. É no fruto da mansidão, do domínio próprio, do amor, da paz, da temperança. É na fidelidade a Deus, é na submissão à vontade de Deus, mesmo quando isso vai contra a nossa carne e nos dói, mas estamos submissos a Ele. E assim seja feita a tua vontade. Jesus estava diante de um momento em que ele sabia que ia passar por grande angústia na sua alma e no seu corpo. E ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade.
Será que somos capazes de dizer isso? Meu Deus. Busca a presença de Deus de forma correta. A primeira coisa, não sei se aplica a alguém aqui, mas ninguém pode levar a arca do Senhor, disse Davi, no capítulo 15, versículo 2. Ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca do Senhor e servirem para sempre. Há um engano tão profundo religioso aí fora. Você pode ter a presença de Deus, mesmo que você não seja transformado. Você é incluído, porque as igrejas hoje pregam isso, inclusão, e não novo nascimento, e não transformação. Inclusão. É uma igreja inclusiva. Não, venha. Não é a questão de abrir as portas para as pessoas e dizer: venham para ouvir a palavra de Deus, se arrependerem e se converterem. É a questão de dizer: venha porque você já faz parte disso aqui. Ora, Jesus é uma porta e precisamos passar por ela, e não é de qualquer jeito. Só através do novo nascimento. Então, a presença de Deus está no meio do corpo de Cristo. Não é de membro de igreja. Estou falando de nascidos de novo, de transformados. Todas as igrejas estão cheias de gente que nunca nasceu de novo. Nunca. Tem experiências emocionais com Deus. Cresceram nesse ambiente, se acostumaram. Nunca passaram por um novo nascimento. Mas estão ali. Sobre a forma certa, Deus vai dizer a eles que Davi vai dizer a eles: vocês são chefes de famílias e de levitas, santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos. A presença de Deus é fruto de santificação. E é um recado para você aqui. Deus quer se manifestar entre nós. E Deus, para se manifestar entre nós, não adianta só você ser santo. Deus vai se manifestar na sua vida. Mas é preciso que você lute pela santificação do corpo de Cristo. O teu irmão é problema teu, e você é problema dele. Quem não compreende isso, não discerniu o corpo, não entendeu a lógica e a comparação que é feita com o corpo. Quando Paulo diz: se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro sente, todo o corpo sente. Ah, o irmão está em pecado, isso é problema dele. Ah, o irmão está em pecado, o pastor que aí resolva. Não, isso é problema seu. Porque a presença de Deus, ela está condicionada à santificação do povo de Deus. Deus não se manifesta no arraial enquanto o pecado reina no arraial. Então nós precisamos nos santificar, e é isso que Deus quer. Isso não é sobre liturgia, mas sobre coração, pureza de alma. Forma que a gente fala não é a forma da liturgia. Uau, não tenho tempo de falar. Mas eu queria ter um pouquinho de tempo aqui para falar sobre Hebreus 10. Quando o Senhor diz, quando a palavra do Senhor diz, o apóstolo aqui, o escritor dos Hebreus, ele vai dizer: tem uma ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E ele vai dizer aqui: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Como? De qualquer jeito, de qualquer forma. Não, ele vai dizer aqui, estou lendo Hebreus 10, 22, eu não vou me aprofundar, mas ele vai dizer: aproximemo-nos com um coração sincero. Que mais? Em plena certeza de fé. Eu não tenho dúvidas de que Deus está, de que Deus é real. Aleluias. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado na água pura.
E aqui é o símbolo da palavra. Guardemos firme nossa confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidando também de animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestação, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, o próximo passo aqui tem a ver com esse último versículo: buscar a Deus como congregação. Davi reuniu todo o povo de Israel para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Na congregação, a manifestação de Deus. Tem muita gente que não tem ideia de corpo, está se isolando, se tornando uma ilha. Deus não te capacitou para você se isolar, Deus te capacitou para te usar, para a edificação da igreja. Você é um instrumento nas mãos de Deus, não é o Senhor do seu querer, não é o Senhor da sua vontade, nenhum de nós que somos aqui capacitados por Deus, e todos nós somos, com talentos, com dons. Não temos o direito de escolher como isso se manifesta e como isso se dá. Nós somos dados à igreja para servirmos a igreja. Quem não compreende isso, não discerniu a mente do Senhor. Não tem a lógica de... Texto que eu não me canso de falar, eu me lembrei aqui agora, Efésios 4,16. A justa cooperação de todos os membros produz a edificação. O crescimento produz o crescimento para a edificação em amor. É a tua cooperação junto com a minha cooperação. Não adianta só pastor pregar. O trabalho é muito maior do que isso. É muito maior do que cabe em mim. É muito maior do que cabe em você. O trabalho só pode ser feito pelos cefeiros juntos, trabalhando na seara de Cristo. Então Davi reúne todo o povo. Na congregação há alegria. A Bíblia diz, versículo 25 do capítulo 15 do livro de Crônicas, de 1 Crônicas: foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Na congregação há adoração, ofereceram sacrifícios, versículo 26, e era forma de culto, de adoração. Mas na congregação há adoração, na congregação há unidade. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor. Meus irmãos, Deus nos ensina tudo. Ele não nos deixa errar o caminho. O erro vem de quando nós inculcamos de que temos a capacidade de determinar a forma, que temos a capacidade de determinar as regras para a manifestação de Deus segundo o nosso querer. Deus não se deixa manipular por ninguém. Por isso, neste ano, nós precisamos fazer melhor para termos mais da presença de Deus. Fala com teu irmão aí de novo, para que ele grave isso. Neste ano, você pode fazer melhor. Amém? Vamos nos colocar em pé.